Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Lidias do canal Grimório Adaptado e para firmar aqui o compromisso que eu fiz lá no canal, na postagem, onde eu disse que traria aqui uma prática simples de potencializar, né, a nossa conexão com as esferas superiores da espiritualidade, eu venho trazer aqui então aquilo que eu resolvi adotar como prática, como estudo e que eu comecei bem recentemente, que é o uso de um Sidur. E o que vem a ser o Sidur? Para quem não conhece, o Sidur ele é um livro de orações. Né? A palavra Sidur ela tem um significado literal de ordem. Então, traz orações seguindo uma ordem ali, um cronograma, né, específico, para se dirigir ao Criador do Universo de forma que você possa alcançar através dessas orações, né, fazendo as suas petições ali para tudo que é necessário para se levar uma vida em plenitude. Então, aquele que tem uma certa dificuldade em se expressar, em se comunicar, em revelar, né, aquilo que ele tem necessidade diante de Deus, diante do Criador, diante da divindade, faz uso desse livro como uma forma de guia, né, para orientar as suas palavras, seus pensamentos e até com o tempo também acabar educando na forma de se expressar, na forma de se dirigir a autoridade máxima, que é o Criador do Universo. E pode fazer uso disso também aí para estabelecer uma espécie de força em torno da sua aura energética, né? Uma espécie de reforço de autoridade espiritual que é conquistada, galgada a partir da prática daquilo que é apresentado no Sidur. Então, o primeiro Sidur ele foi compilado por volta do ano 875 depois de Cristo. E alguns anos depois, ele que tinha sido feito para estudiosos da Torá, alguns anos depois foi compilado então um Sidur para uso mais geral. No princípio era apenas ali um sacerdote que fazia as orações e as pessoas respondiam aquelas orações. Eu imagino que deve ser algo mais ou menos como eram as missas que o padre rezava em latim, onde ele proferia tudo em latim e as pessoas apenas respondiam. Então, com o passar dos anos, né, várias comunidades judaicas foram incluindo algumas preces a mais nesses diversos sidurim, né, que é o plural de sidur, para atender ali às suas necessidades. Né? À medida que as pessoas iam sentindo uma necessidade maior de aproximação de Hashem, então elas iam acrescentando orações. Mas a raiz do sidur é a mesma, em todos os sidurim. Até que veio a invenção da prensa, né, de Gutenberg, e a partir daí, então, surgiram os primeiros impressos, porque até então era manuscrito. Né? E com o passar do tempo, em um determinado momento, um estudioso judeu-alemão, ele decidiu, né, pegar o máximo de sidurim que ele pudesse ali, fez um apanhado geral e acabou compilando aquilo que veio a ser um sidur padrão. Hoje, várias comunidades ainda têm ali os seus sidurins, cada um tem algumas pequenas diferenças entre eles. Né? No princípio, ele era utilizado para ser utilizado somente no dia do Yom Kippur, que é o dia da expiação, mas depois passou a ser utilizado para preces diárias. Então tem o trabalho matinal, né, o trabalho da tarde, o trabalho da noite. Então são momentos de se conectar com Hashem. Então esse livro de orações ele acaba sendo um manual onde aquele que tem uma certa dificuldade de se expressar ou que deseja aprender a se dirigir ao Criador do Universo de maneira objetiva, né, e correta, ele tem ali um auxílio, uma ferramenta de auxílio. Além disso, o Sidur ele acaba levando o indivíduo a ter mais foco, né, mantendo uma prática com assiduidade. E essa assiduidade vai fazer com que ele alcance uma certa autoridade espiritual, visto que ele vai ter um relacionamento que vai sendo estabelecido dia a dia com o Criador. Nós sabemos que o ser humano, por mais que tente, ele não consegue se desvencilhar absolutamente de seus vícios. Então é necessário então uma prática para que nos mantenhamos alinhados com as energias superiores, alinhados com Hashem, de maneira que nós possamos, através da misericórdia dele, termos ali, digamos, o seu perdão, né? Termos uma conexão estabelecida para nos proporcionar segurança, principalmente aqueles
que decidem se utilizar dos conhecimentos que vêm do ocultismo para práticas de evocação de consciências espirituais. Então, se você tem ali essa patronagem que é alcançada através dessas práticas diárias, você tem uma autoridade espiritual e você tem uma segurança para lidar com o mundo espiritual. Então, todos os sistemas salomônicos, né, que a gente pega, a gente vê que eles têm todo um processo teúrgico que visa levar o operador a realizar aquela prática com segurança e, obviamente, obter resultados com sucesso, né? E muita gente, não entendendo a necessidade desse trabalho teúrgico, acaba pegando essas obras pela internet ou compra e apenas lê aquilo ali e vai direto ao ponto da prática, né? O que interessa é a prática, o ritual em si. Então acaba estabelecendo conexão com a espiritualidade, sem levar em conta que o simples fato de você abrir as portas para se mostrar a espiritualidade e buscar conhecer a espiritualidade, você vai ter contato com vários tipos de energias e nem sempre essas energias serão positivas. Então, aquele que não tem essa conexão estabelecida previamente está sujeito a ter resultados negativos nessa prática, nessa tentativa. Então, o que eu venho apresentar aqui é isso. O Sidur, ele é um meio, uma ferramenta de você se utilizar disso para você conseguir ter êxito nas suas práticas evocatórias, né? E mesmo que você não tenha a intenção de algum dia fazer esse tipo de prática, o Sidur, ele tem a vantagem de te manter em conexão com o Criador do Universo de uma forma que você tenha, digamos, as suas necessidades espirituais supridas, porque através dele você encontra as palavras necessárias, né, que foram compiladas pelos sábios do judaísmo, para alcançar da força divina, a força criadora, tudo aquilo que nós precisamos em nossa dualidade, né, tanto material quanto espiritual. Eu fico por aqui, a gente se vê. Até mais.